Bom dia. Essa vai ser a segunda aula, nosso, da disciplina. Nós estamos no dia 24 de março, né? Então, eu vou compartilhar para vocês a apresentação. Muito bem. Então, nessa aula... Bom, eu estou começando aqui o que vocês fizeram e tal. Eu vi o seguinte, quer dizer, será que é isso mesmo? Eu só vi três pessoas colocarem lá a tarefa, né? Será que são 3 pessoas que vão ficar no curso, né? Eu baixei para o meu computador, mas não tenho aqui dizer quem foi que realmente faltou, mas também eu não sei. Pode ser que as pessoas não vão ficar, desistiram, talvez. Então, aqui tinha essa questão, né? Eu coloquei, retirando ali daquele estudo de prevalência, né, de doença crônica, comparando mulheres e homens, está em um dos livros indicados para a disciplina. E aí pedia, escreva uma linha de programa do R, similar mostrada na aula, e para vocês colocarem nesse objeto, né? Eu dei o nome, né? Aqui. Exatamente, você vai extrair esses dados dessa aqui, onde tem esse cruzamento, né, de sexo, o gênero, né? Com doença sim ou não, né? Então, são esses 4 números aqui, que aqui estão, que vai gerar uma matriz. Ok? Então, está aqui mostrando aqui. Então, aqui está o que poderia ser uma linha de comando aqui, né? O objeto recebendo, a matriz, a função matrix, os números que vem aqui dessa tabela, e aqui organizando pelo número de linhas e informando de que é verdadeiro o que você quer por linha, by row. Então, feito isso, vocês vão ter esse resultado, né? Acho que o que eu olhei vocês, dos 3, acho que 2 conseguiram fazer direito, tá? Acho que houve uma pequena atrapalhação com o Cristiano. Eu não sei se ele está aí participando, é interessante que ele participe. Então, rode a linha de comando, né? À medida que você rodar, você jogou para esse objeto, não vai aparecer nada, só aparece depois que você solicitar para mostrar o conteúdo desse objeto, né? E quando faz isso, você tem esse resultado aqui, certo? Então, aqui está doença sim ou não, né? Se a gente documentasse aqui, teria doença sim codificada como 1 e o 2 como doença não, né? É interessante isso porque algumas análises que a gente vai fazer por tabela, né? Normalmente a primeira coluna de respeito à doença sim e a segunda coluna doença não. Se não for assim, você tem que fazer alguma inversão, né? Por exemplo, se for 1 e 0, o 0 vai aparecer primeiro, né? Então, a gente tem que fazer alguma inversão. Isso eu vou até mostrar para vocês, né? E Professor, aqui daria... eu queria só falar, eu segui ao pé da letra homens e mulheres, que o senhor pediu em cima, entendeu? Aí eu inverti a ordem, que o senhor pediu homens e mulheres. Aí eu botei o sim primeiro dos homens, depois as mulheres. Tem algum problema? Você está simplesmente mudando o que eu pedi para ser exatamente igual ao que estava ali, certo? Tá bom. É porque o texto está pedindo sim homens e mulheres, ao invés de ser sim mulheres e homens. Aí eu segui o texto
Eu fiz, Não, entendeu? não vai ter problema. Se você mostrou que você sabe, simplesmente Ok. o risco, a razão de prevalência vai sair invertida. É, Porque você mudou o grupo de referência, tá certo? Essa, ah, entendi. Talvez a maneira como eu descrevi ali pode ter levado a não fazer exatamente como está aqui, né? Que seria mulheres seria assim, né? Mulheres é um, né? E homens tal. O que eu falei, eu entendi o que eu falei, sim, não foi a doença, né? Eu falei comparar mulheres e homens, mas eu posso olhar até se tenho aqui com sim, não para a doença renal, certo? Em homens e mulheres. Não falei que quem era o grupo de referência. Como o grupo de referência aqui, primeiro vai ser os homens, né? Você está comparando as mulheres com os homens aqui. Depois que eu faço essa inversão aqui, comparo, mudo o grupo de referência, tá certo? Então não tem problema nenhum. Você gerou a tabela, mas gerando a tabela, você pode modificar, inclusive, o grupo de referência, entendeu? Não tem problema nenhum, tá bom? Mas o sim e não que eu falei foi sim e não para doença sim e não. Ah, então, não tem problema isso que vocês estão colocando, não. Sobre fazer, dependendo do grupo de referência, você vai obter diferentes razões de prevalência, mas elas são, indicam a mesma força de associação, nenhum problema. Então, bom, não é necessário isso aqui que eu coloquei, apenas para documentação, se você quiser, né? Então, essa função role names, né? Pegando esse objeto aqui, que você guardou os dados, né, dessa tabela, né? Então, role names, em que para o gênero, botou feminino, masculino, né? E para as colunas, ou seja, a doença, doença sim, doença não, então gerou essa tabela aqui, similar a essa que está lá no livro, tal, né? Muito bem. Eu fiz aqui o seguinte, ah, deixa eu ver se eu fiz até uma somatória que eu queria mostrar, mas eu posso fazer agora, não tem problema. Escreva uma linha de programa do R para extrair, usando colchetes, o valor na coluna 2, né, da linha um e mostre abaixo a linha de programa. Então, aqui eu coloquei, porque se eu quero linha um, né, vou ter coluna 2 é aqui, né, e linha um é aqui. Então, seria essa célula aqui, né? Então, muitas coisas que vocês vão falar, aqui é uma coisa simples, só para vocês pegarem ter ideia de como é que você extrai alguma coisa, está, por exemplo, um resultado, você quer exatamente aquilo, onde é que está na linha e na coluna, como é que você extrai, certo? Joguei aqui para esse objeto, não retirei logo, tal, né? Eu chamei de L1C2, né? L1C2. Deixa eu ver se tem alguém entrando, né? Não. Ah, e aí, se você retira, faz a extração, corresponde a 17.014 pessoas nesse, nesse grupo aí, nesse subgrupo de mulheres sem doença. Ah, muito bem. Eu não fiz, mas seria fácil, só para vocês pegarem cada vez mais o traquejo no R, né? Se eu quisesse a linha um coluna um, vocês iam pegar esse número aqui, certo? 17.268, né? Aqui mesmo nessa tabela, você poderia pegar o total, que seria dos dois objetos que vocês criaram. Se vocês tivessem um objeto chamado, digamos assim, qualquer nome, mas poderia ser L1C1, por exemplo, né? Ah, deixa eu ver aqui se eu cheguei a fazer isso aqui. Ah, não tem problema nenhum. Ah, ok.
Acredito que se eu solicitar para vocês, vocês vão saber como fazer, certo? Você poderia criar aqui L1, C1, ou dar qualquer outro nome, né? Seria isso aqui, né? Ah, se você quisesse saber um total aqui, você ia somar esse número com esse número de cá. Cada um estaria no objeto. Mas aí uma coisa muito simples, por exemplo, né? Você obtém isso através de funções sem precisar fazer isso. Mas é interessante você saber realmente manipular o R, né? Porque em algumas vezes, em alguns momentos, você próprio pode precisar realmente fazer os seus cálculos, até quando você não tem um programa específico para fazer isso. Aí pedi aqui, escreva no RStudio linhas de programa do R para obter média e mediana desses valores aqui, usando as funções min e median, respectivamente, e tal, né? Então, aqui, fiz aqui, min, né? O concatenar, a função de concatenar, né? Para pegar esse vetor aqui, né? E jogar esse resultado, né, da média desse vetor para esse objeto que você chamou aqui de média, ponto valores, tal, né? Depois eu retiro esse conteúdo e obtenho uma média de 195, né? Que no, simplesmente números que eu coloquei, não botei se isso aí, se é alguma medida de queijo, né? De algum valor de laboratório, de alguma coisa, né? Então, aqui você vê aqui uma outra forma que você podia fazer, né? Você poderia criar um objeto e que esse objeto receberia o conteúdo desse vetor, desse objeto valores, né? A função de concatenar, pegou todos eles, 59, 30, 990, 61 e 30, colocou aqui, e aqui criei esse objeto que vai receber a média dos valores, né? Lembre que está aqui, todo o conteúdo desse vetor, né, está colocado aqui dentro desse objeto. Então, pede a média dos valores, e aqui você jogou para esse objeto aqui a mediana dos valores, certo? Depois solicitou aqui a média dos valores, mediana dos valores, aqui abaixo, aqui no R, né, para você retirar, né? E aqui não vai acontecer nenhum resultado aqui de volta quando você a linha daqui, que apenas você está jogando para dentro do objeto, né? E aqui também, né? Aqui não, você retira, certo? Vocês estão lembrados que eu falei de que lá no R trabalhando, se você quiser saber a média dos valores, sem rodar aqui essa linha, você iria cobrir, né? Dava um clique aqui né? No seu mouse e aí mandava run, né? E aí você obteria. Você está vendo uma média bastante diferente da mediana. Por que isso? Porque você tem um valor extremo aqui, né? Um valor de 900, que é bem divergente dos demais aqui, certo? Obviamente, como são poucos números, você poderia calcular essa mediana facilmente, né? Simplesmente você deixaria esses números aqui em ordem crescente, né? Ah, esse valor 59 deve ficar no centro juntamente com 61, 59 mais 61, dividido por 2, vai dar uma mediana de 60, né? Ah, aqui, bom, seria uma maneira, digamos assim, mais organizada de você fazer isso, né? Na documentação do seu trabalho que você está analisando, né? Se você tem aqui os valores como objeto, você tem aqui a média dos valores recebendo a função min de valores, quer dizer, aqui você tem a média, abaixo você tem a mediana, você tem, portanto, se você rodasse aqui, você teria esses resultados, como a gente fez antes, mas você pode fazer alguma coisa mais organizada, tal, usando aqui o CBAD, por exemplo, né? O CBAD, inclusive dando um nome que vai aparecer, média, a média, né? Poderia ser um outro nome, né?
vai corresponder a esse objeto, média ponto valores, e a mediana ponto valores, certo? Então, como apareceria aqui? Quer dizer, né, como eu disse, você é uma forma mais, digamos assim, organizada lá, para você ver aparecer aqui no seu resultado. Então, aqui, como você botou média igual, corresponde a esse objeto, ou né, que você criou, e a mediana corresponde a esse outro, né? Quando ele coloca aqui, ele já coloca com esse nome, média, mediana, tal, que ficou interessante assim para uma documentação sua, né? Então, repare, aqui eu fiz o seguinte, né? Eu já disse, um poucos valores, né? Fácil de você enxergar onde é que está a mediana, né? Aqui eu fiz o seguinte, aqui peguei esses valores aqui, se lembra que dentro desse objeto estão os valores nessa ordem aqui, 59, 30, 990, 61 e 30. Uma questão puramente didática, se você quisesse mostrar isso para um aluno, né, que está começando na estatística, né, e não tem muita ideia de como é que se calcula uma mediana, tal, você poderia fazer isso aqui, né? Ah, você deu um sort, essa função sort coloca os valores em ordem, né? No caso aqui está em ordem crescente, né, desses valores, vai do 30 até o 900, você está vendo que aqui no centro tem esses dois valores. Opa, desculpa. No centro tem esses dois valores, 59 e 61, e dividido por 2 corresponde a essa mediana de 60. Né? Ah, bom, o que é que você poderia fazer com essa tabela aqui? Deixa eu dar uma parada aqui, sim, saber de vocês. Se até aí está tudo ok, pessoal. Tá sim, professor. Tudo claro, né? Tá Alguém quer sim. comentar? Liliane, Marcelo, você tá, mas bem que está claro o pessoal, né? Liliane, pelo menos você dá um alô, se você está aí, porque não viu sua fala hoje. Quem? Eu estou tentando falar, Calvin. Eu estou tentando falar e não consigo falar. Mas a gente está lhe ouvindo? Tô... Ué, eu tentei falar durante a sua explanação e achei que ninguém estava me ouvindo. Em relação à categorização da, das variáveis, né? Isso é importantíssimo, porque você tinha começado a falar sobre isso. E se eles não começam a pensar nesse momento de aprendizagem sobre referência e já categorizam no banco de acordo com a lógica e com a pergunta, depois, quando eles forem fazer alguma análise mais complexa, uma regressão de Poisson, né, eles vão ter dificuldades. Regressão logística, regressão de Poisson, vão ter que reformular o banco completamente, né? Então, eu acho que é importante mesmo que eles comecem a pensar um pouco sobre essa questão da referência. Essa pontuação que eu fiz. O restante, o exercício está claríssimo. Tá bom. Bom dia, Cristiano. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Cristiano, é interessante que você dê depois uma olhada na aula. Mas, por sinal, pessoal, acho que ninguém viu a aula, não foi? Eu chego no YouTube, não teve ninguém, e ninguém viu. Está zero de audiência. Eu vi, professor, eu vi. Eu assisti, professor. Eu assisti dia. também. Então, o YouTube não está legal, não. Não está. Só fala da aula que a gente fez, a última. Um vídeo. Eu assisti terça. Que eu fiquei no início, eu até apareci nessa aula, um pouco, porque a minha câmera estava aberta. E eu assisti lá. Tá bom. Então, acho que vale a pena você ver assim, não só fez a aula passada e essa agora que eu estou fazendo a revisão. Para você também, pessoal, coloque sempre. Quando eu pedir o script, quando vocês estiverem vendo, fazendo
R Markdown também, vocês fizeram análise, documente sua análise e depois você dá um upload disso, deixa lá na tarefa, né? Certo? Você, acho que dos três, dois colocaram, né? Tanto o R quanto o documento doc, né? Mas eu quero também a sintaxe que vocês fizeram no R também. Ok? Professor, eu fiz isso dentro do exercício do Word, né, o Doc, e botei Mas no lá o exercício, né? Viu, Cristiano? Sim, Uma das questões do exercício era ter o upload do programa que você fez. do script completo, não é isso? É. Não é no Eu doc, botei, não é no Word que você tem que colocar, você tem que vir um documento.r. eu botei isso, foi o último pedido que o senhor fez lá dentro do exercício, eu realmente me passei. Tá bom, obrigado. Ok. Então, deixa eu voltar a fazer a apresentação do dado. Já está vendo de novo? Está mostrando? Sim, Sim. professor. Sim, professor. Então, eu usei aqui esses comandos, essa função aqui, prop.table, tá certo? Lembre, vocês geraram essa tabela aqui, né? Foi gerada prev.drc, doença renal. DRC seria doença renal crônica, mas é doença crônica e tal, né? DRC aí é coisa de nefrologista, doença renal crônica. Ponto gênero, né? Foi isso aqui, né? Então, pro table, depois aqui, ele vai mostrar percentuais, nessa primeira aqui, percentuais em cada célula. Você vai ter que somar o percentual em cada célula, vai dar, obviamente, o percentual. Se você estiver fazendo proporção, vai ser igual a 1, se estiver fazendo em percentual multiplicado, ou seja, proporção multiplicada por 100, vai somar 100%, né? Aqui você pega na linha, né? Pega as proporções da linha, porque você botou vírgula 1. Se botar 1, é a proporção da linha. Se botar 2, são as proporções somando, levando em consideração as colunas, certo? Aqui eu dei um round, né, para você colocar quantas casas decimais você quer mostrar, está em 3 casas decimais, e aqui eu multipliquei por 100, quer dizer, aqui vai mostrar em proporção, esse aqui, e esse segundo vai mostrar em percentual, porque eu multipliquei por 100. Vamos ver aqui o que eu fiz, vamos nós aqui juntos, né? Você está vendo o seguinte, quer dizer, se eu pegar por linha, você vai gerar alguma coisa tipo 50% aqui, 39% aqui, certo? Mas essa primeira aqui não é isso que ele vai dar, ela vai dar por cada célula. Então, repare aqui, né? Prop table tem 0,29, 0,28 aqui. Se você somar tudo isso aqui, vai ser igual a 1. Né? Somar todas elas vai ser igual a 1. São as proporções, vai dar igual a 1. Já essa aqui, que está vírgula 1, vai ser por linha. Então, você vai dividir 17.268 pelo total e 17.014 pelo total, né? Então, essas proporções são complementares aqui. Se aqui dá 50%, lá dá 50% também, certo? Ou quase, né? 50,3,4 e aqui 49,6. Isso aqui. Você já está vendo que 50,4 corresponde a esse número aqui, né? Então, né? E aqui estaria, portanto, no sexo feminino. Está dizendo aqui que 50,4% referiram doença crônica, né? E no masculino, 39,2%, né? Aqui eu botei 3 casas decimais, ainda em proporção, e aqui eu multipliquei por 100%, por 100, desculpe. Aí você vê que fica
é agora similar ao que tem aqui, né? 50,4 e 9,2. Então, é uma coisa bastante simples, né? Usar o próprio termo, mas que pode ser de ajuda. Você está ainda numa análise mais preliminar dos seus dados e quer mostrar essas proporções, né, no total, em cada célula, em cada por linhas ou por colunas. Não mostrei em colunas aí, só em linha. E se quiser mostrar já em percentual, multiplica por 100. Ok? Muito bem. Agora a gente vai aqui, eu vou dar voltar ali ao R, né, dar uma parada aqui, né, porque a gente precisa gerar um pacote agora, certo? Vai precisar gerar um pacote. Deixa eu ver se vocês já fizeram isso. Teria que saber como é que você gera um pacote. Deixa eu parar um pouco, certo? Vocês estão vendo que boa parte das análises que a gente, inclusive até agora, as análises que nós fizemos, né? Eu não gerei nada que não tivesse dentro do próprio R. Quer dizer, na hora que você implanta o R Studio é apenas um amigo que ajuda a trabalhar no R. Quer dizer, né? O R está lá trabalhando lá no background e tal. Você está trabalhando com o R. O R que é realmente fundamental. Você não enxerga ele, né? Mas é ele que está executando tudo, né? Ele que vai entender realmente essa programação que você realmente está fazendo e tudo mais, né? E quando você instala o R, né? Já instala todas aquelas funções que a gente usou até agora, né? Min, mídia, né? Ah, round, né? Ou seja, essas funções, você fez uma matriz e tal, quer dizer, né? Várias funções, elas estão realmente dentro, embutidas no R. Agora, você vai ter pacotes, né? Pacotes que nós podemos desenvolver pacotes, né? Se for alguma coisa mais interessante, sofisticada, etc. E tal, vai passar por um crivo maior, e pode ser fazer parte, por exemplo, do R, de quem trabalha, documentar, publicar, tudo mais, certo? Mas nós podemos fazer pacotes para trabalhar para a gente mesmo, né? Para ajudar o nosso trabalho, etc. E tal, você pode realmente criar pacotes, certo? Acho uma coisa legal, não é difícil assim, né? Não é difícil. Você pode como fazer pacote, botar no YouTube, etc. e tal, né? Pode fazer um pacote relativamente simples para começar. Se tornar mais conhecedor do R, tudo bem. Pode até fazer pacotes mais interessantes que as pessoas passam a ter realmente interesse no que realmente você desenvolveu, né? Então, é o seguinte, existem inúmeros pacotes que realmente nos ajudam muito para muita coisa a trabalhar no R, né? Pacotes já foram desenvolvidos, testados e retestados, né? E aqui vou mostrar para vocês. Primeiro, perguntar o seguinte: quem de vocês, tirando Marcelo e Liliane, né, seguramente estão familiarizados e tal, quem já trabalhou usando pacotes? Em inglês, packages. Fernanda, não. Ana Paula? Também não, professor. Não. Eu vi um Certo, pouco com o senhor, professor. certo, Cristiano. Você, sim, certo? Mas vocês já implantaram, instalaram algum pacote no computador de vocês, do R? Eu reinstalei o R, então ele está sem os pacotes ainda. Certo, não instalaram, tá bom. Porque tem. Tudo bem, não precisava ter instalado, que eu vou mostrar agora, certo? Apenas quero dizer o seguinte, que na verdade tem lá na- no Ava tem uns vídeos que mostram como é que você instala o pacote, mas a gente vai mostrar aqui agora, ok? Para vocês. Então, no momento eu vou instalar só um pacote, né?
Mas vocês vão ver que muitas coisas, você vai, à medida que vocês querem fazer outras coisas, você vai precisar instalar outros pacotes também, né? Você pode instalar pacote, você instala um pacote, não significa que você já está pronto para trabalhar com pacote. Embora isso seja uma coisa bastante simples. Você vai instalar um pacote hoje que chama EPR. A gente vai usar o EPR muito aqui para coisas de tabela, né? Ah, ajuda muito nas análises epidemiológicas, a gente usa muito. Você, quando instala ele, você precisa ativar ele, tá bom? Você pode ter uma biblioteca, por exemplo. Vamos fazer uma correlação com a biblioteca física, por exemplo, certo? Você tem uma biblioteca física, você não pode fazer nada nessa biblioteca. Vamos tirar a biblioteca virtual, tá bom? Biblioteca virtual, você acessa ela em qualquer lugar. Mas qual é a biblioteca física, e ela só abre 8 horas da manhã aqui, né? Se você chegar às 7h30 da manhã, não tem como você entrar nessa biblioteca, certo? Ah, no R, a biblioteca é como se estivesse fechada, tá bom? E que se você tiver... Mas ela está lá dentro do seu computador. Então, quais são as formas de você buscar o que está dentro da biblioteca? Uma é usar uma função chamada library, ok, né? Você usa essa função e extrai do pacote. Tem uma outra que vocês vão ver também, vocês vão ver o que é que realmente vocês preferem. Vamos imaginar que dentro do pacote, o que é que tem dentro do pacote? Dentro do pacote pode ter funções, né? Funções, várias funções, às vezes, dentro de um determinado pacote, várias funções para você realizar diversos tipos de operações, né? Nesse pacote. Pode ter banco de dados, certo? E assim vai. Quer dizer, pode ter várias coisas que podem ser colocadas dentro do pacote. Mas o que mais a gente usa são funções e banco de dados, né? Alguns pacotes são basicamente de banco de dados, né? Tem lá a opção de banco de dados, feitos até para ajudar o quê? Ajudar em aulas ou análises que estão permitidas, o indivíduo fazer uma reanálise de alguma coisa no banco, se esse banco já está liberado, por exemplo, para uso, né, das pessoas, né? Obviamente, se ele quiser escrever um artigo, ele tem que fazer uma proposta e tudo mais, mas você já tem disponível dentro de um determinado pacote isso aqui, entendeu? Então, dito isso, né, e vocês tendo o entendimento que seja um package, né, como é que você instala um package? Né? Então, vocês vão ver, pelo menos, duas maneiras. Você pode instalar ele através de função, né, chama install, vou mostrar, né, install.package, ou através de um menu. E vai buscar onde? Vai buscar onde ele está mais comumente o pacote está lá onde deposita as coisas do R, que chama CRAN, né? CRAN, né? Onde vocês até buscaram para baixar o R e tudo mais lá, né? Mas pode estar em outras plataformas e pode estar no seu computador, tá certo? Ele pode estar no seu computador também, né? O que você vai instalar também esse pacote, né? Ia perguntar alguma coisa, pessoal? Só uma Ia, dúvida. Fernando? Esse pacote a gente pesquisa na internet para baixar mesmo? Os que estão lá no CRAN, Ah, você tem que estar usando a internet. Tá certo? O que não for no seu computador, você vai estar precisando, você vai ter que baixar, né, da internet. entendi. Ok? Então vamos lá. Vamos ver que é simples, não tem nenhuma complicação, né? Vou voltar aqui a apresentação, tá, né? Pivô do R. Vocês têm um computador de vocês aí? Sim. Certo. Sim. Hoje eu estou pelo celular, professor. Certo, você está no celular. Mas no seu computador, se for o mesmo que você usou antes, já deve estar instalado. Você só precisa instalar o pacote só uma vez, certo? A não ser se
se tem uma nova versão do pacote, você pode instalar a nova versão ou dar um update da versão, certo? Caso contrário, você não precisa instalar o pacote toda vez. O que você precisa é ativar o pacote, né? Quando você vai trabalhar na análise, você precisa ativar o pacote, mas não precisa reinstalar um pacote, a não ser nessas condições que eu falei para você. Então, deixa eu ver aqui, tá? Vamos imaginar. Esse pacote aqui, EPR, eu já tenho no meu computador, tá certo? Eu não preciso instalar ele de novo, mas vocês precisam instalar. Então, vamos mostrar aqui as duas maneiras. Uma, você vai precisar fazer no seu computador isso aqui que eu vou fazer. Você vai precisar instalar. Então, você pode aqui, install.package. Clica aqui, ok? Estão me seguindo? Só o Cristiano que está no celular. Sim. Sim. Certo. E aqui você vai começar a colocar EP e aí já apareceu coisa ali, né? Aí R. Aqui você está vendo aqui EPR. Dê uma clicada aqui, certo? Dê uma clicada. Você está vendo que o R vai ter que ser letra maiúscula, ele vai corrigir. Não precisa você. Na hora que você clicar aqui, o que é que ele vai fazer? Ele já coloca como deve ser. Está aqui o comando total. Install.package, né? Abriu aqui e fechou. EPR, tá bom? Eu não preciso mais instalar de novo, mas você vai ter que rodar ele, certo? Ou você roda, aperta Ctrl Enter, ou aqui ao lado e clica aqui em Run. Ok? Ok. Está instalando? Aqui Sim. tá. Também. Ok. Uma vez instalado, quando terminar a instalação, você me fala, ok? Terminado. Demora um pouquinho, né? Não, Enquanto- é Deixa eu que se tirar. tivesse terminado. No caso, onde é que eu posso. Tem algum lugar específico que eu posso buscar para saber quais são os pacotes que já existem? Que você já tem, né? Você está vendo aqui. Clica aqui em Packages. Você quer saber os pacotes que já estão no seu computador? Ou os Não, pacotes que já existem do R? existem no R, é. Eu acho que no próprio CRAN deve ter algum lugar que diga lá, vai aparecer, não sei se tem 4.000, 5.000, 6.000, quem sabe aí, Marcelo sabe, Liliane, quantos pacotes já existem desenvolvidos hoje no R? Uhum. Bote no Google, pergunte lá. How Tem many na packages- página, tem na página. Na página deles mesmo, né? E no seu computador, se você clicar em Package, você pode também instalar por aqui também. Se ele estiver desativado, você pode ativar por aqui. Aqui, tudo isso aqui significa que já existe no meu computador, tá certo? Eu já ativei aqui, tá vendo aqui? O EPR está ativado, os outros não estão ativados, né? Aí você está vendo essa coisa aqui, tá bom? Se você fizer isso no seu computador, vai ver que tem, basicamente, provavelmente, pouquíssimos aqui. Pode ter algum pacote já instalado diretamente pelo próprio R, quando você instala o R, e o EPR aqui, e não vai ter bem menos do que o que eu tenho aqui, certo? À medida que a gente for trabalhando aqui, você vai instalando mais pacotes. Ok. A outra maneira seria você clicar aqui em Tools, Install Package, está vendo aqui? Aqui você tem aqui, está vendo aqui? Repositório do CRAN. Se eu começar a botar aqui EPIR, só tem dois pacotes que começam aqui com EPIR. Esse aqui é o EPIR que você instalou agora, tá certo? E tem esse EPR, App Report. Se você quiser App Report, você clica aqui, certo? Você clica aqui e manda install, tá bom? Aí ele vai rodar a tal. Aí pronto, se ele instalou, você pode abrir ele com Library, como está aqui está aqui. Library EPR, tá? Se for um pacote, às vezes pode acontecer que eu mando um pacote para você e peço para que você instale.
Se tá, aí eu mando para você. Você baixa para o seu computador. Então, você vai instalar de forma diferente. Em vez de ser repositório CRAN, você vai pegar aqui Package Archive File, tá certo? Normalmente ele vem nesse formato targ.gz. Uma coisa, quando a gente faz isso, tem que ter o seguinte cuidado, porque a gente esquece que tem que voltar para o CRAN, né? Às vezes quer instalar um pacote e é do CRAN. Aí ele. Né? Aí o que acontece? Uma vez que você rodou e quer um pacote que está no computador, ele deixa aí, né? Aí você diz, pô, que coisa aí, eu fiz tudo, já instalei um pacote do CRAN, agora não estou conseguindo, né? Porque você tem que voltar aqui e escrever aqui CRAN. Aí vai abrir um localzinho para você colocar, certo? Às vezes a gente quebra a cabeça com as coisas assim, bobas, né? Mas é só estar atento. Então, você pode, por exemplo, aqui, se quiser usar funções desse pacote, você pode rodar library epr. Então, escreva aí esse comando aí, certo? Library. Não precisa, repare só, eu vou fazer de novo aqui só para vocês verem. Eu vou aqui, library, tá certo? Na hora que eu bater aqui, ele já abre e fecha o parêntese. Eu começo aqui a botar app, aí aparece todos os pacotes que eu já coloquei aqui, que começa com app. Um deles é epr e tal, né? Se eu botar epr aqui, mesmo com letra minúscula, que está errado, ele não vai rodar com letra minúscula, porque app minúsculo, R maiúsculo. Você sabe que o R ele diferencia maiúsculo de minúsculo, certo? Então você clica aqui, certo? E você manda rodar, tá? Já rodou? Já. Já. Se você já rodou, você pode usar as funções e você pode usar o help para funções desse pacote, entendeu? Por exemplo, se você quiser ver, por exemplo, essa função aqui, chamada app.2b2, por exemplo, se você quiser ver como é que ela funciona, esqueceu alguma coisa ou nunca fez, você pode botar aqui, ou escrever help, tipo aqui, help, certo? Mas mais fácil, eu nunca escrevo assim, help e tal, eu boto interrogação, certo? Interrogação. Agora, repare, para você ver uma função desse pacote, você tem que rodar a library primeiro, certo? Aqui eu quero ver o help dessa função. Então, eu vou botar interrogação, app. Repare só, já saiu aqui, né? app.2 mais 2, certo? Onde é que ele vai aparecer? O help vai aparecer nessa janela aqui. Tá vendo? Porque essa janela tem opção de coisa aqui. Tem gráfico, você pode ver os arquivos que já estão aqui nesse diretório. Tem o help, né? Vai aparecer aqui, certo? Então, aqui, vou clicar aqui. Se bem que o meu já está lá até cá, né? Então, ó, caiu aqui. Deixa eu limpar aqui. Cadê? Deixa aí, não tô... deixa eu passar para aqui para plot, por exemplo. Plot está limpo, certo? Então, eu vou... se eu aperto aqui as teclas para baixo, para cima, aqui no caso, para cima, vai voltar o que você fez antes, né? Não precisa você digitar de novo, certo? Então, voltou ali novamente. Aqui, repara aqui, olha aí, ó, tá bom? Eu apertei aqui, ele entrou aqui o help dessa função, né? Então, aqui ela vai explicar várias coisas, tal, né? Tá aqui. A função é essa, é 2 by 2. Ela pertence a esse pacote EPR e até dizendo o que é que ela faz, né? Medidas sumarizantes de dados de contagem que são apresentados em tabela 2 por 2, tá certo? Então, ajuda bastante, né? Ele, inclusive, vai dar exemplos e tudo mais, né? Então, é uma boa ideia você utilizar help sempre que você tiver alguma dúvida de alguma função, você usar o help, ok? Então, bom, deixa eu voltar aqui para
um PowerPoint, certo? E aqui, o que é que você vai fazer aqui, né? Daquela tabela, né, lá do livro, né? Deixa eu botar aqui no modo apresentação, certo? E aqui vamos ver. Vocês trabalharam basicamente aqui preenchendo a matriz, né, com esses números aqui, certo? Mas aqui está mostrado que foi gerado aqui as prevalências, né, de doença crônica em mulheres, 50,4%, e nos homens, 39,2%. Os homens foi colocado aqui nessa coluna como um grupo de referência. Como você vai olhar a razão de prevalência, a referência é igual a 1. Quer dizer, se os grupos forem iguais, seria igual a 1. Então, referência é igual a 1. Né? Então, preste atenção, porque se você estivesse olhando a diferença de prevalências, a referência seria igual a 0, não seria 1. Mas você está olhando uma razão de prevalência, né? Mesma coisa com risco relativo, uma mesma coisa para odds ratio, a referência vai ser 1. Então, você está comparando, portanto, as mulheres com os homens, né? Mulheres com os homens, né? Então, aqui está dizendo que a prevalência é 28% maior nas mulheres do que nos homens, e aqui está o intervalo de confiança de 95%, dizendo para você que 95% de certeza essa razão de prevalência é algum valor entre 1,26 e 1,31. Bom, esse é um estudo de corte transversal, não é? Então, vocês conhecem isso aí, porque vocês já viram na metodologia de pesquisa, se você tem um estudo de corte transversal, você tem essas medidas feitas em ponto, né? Desde quando é uma razão de prevalência, de uma prevalência pontual, né? Quer dizer, num determinado ponto tal, você está levantando. Então, isso não é risco, né? Você não pode fazer a mesma interpretação de que você tem um risco, né? Não pode fazer ou uma razão de risco, ou, perdão, ou a taxa de incidência, né? Que são duas medidas de risco diferentes que a gente vai trabalhar aqui. Então, o que a gente vai dizer a gente está comparando a prevalência de doença crônica, portanto, um determinado ponto. Tá bom? E aqui eu estou mostrando uma outra forma de você usar uma library, né? Vocês fizeram ali, quando eu mostrei ali no R, você tem que fazer library, aí você disse que você queria abrir a library do EPR, né? Abriu parênteses, fechou parênteses, dentro do parênteses tinha EPR. Aqui, deixa eu ir lá para o R, só para ver as coisas lá é melhor, certo? Então, vamos fazer essa segunda forma aqui, certo? Aqui seria a primeira maneira, né? Tá lá, já está aqui escrito. Você ativou a library, né? Ativou o pacote com library, e aqui você está usando uma função desse pacote, ok? Então, a outra forma está aqui. Vamos pegar aqui, né? Eu vou reescrever essa linha de comando aqui embaixo, certo? Ela já está lá feita. Eu vou reescrever. Vou fazer tudo, né? RES, ponto, né? Que aqui foi o resultado, né? Deixa eu ver aqui, resultado, não. Certo. Resultado é o objeto que vai receber tudo isso que está aqui à direita, né? Tudo isso está aqui à direita. Se você fizer isso aqui direto, você vai ter também, mostrar lá embaixo, né? No console, né? Mas você não vai jogar para um objeto, né? Certo? Se você fizer isso aqui, vai ter um resultado. Okay?
mas você quer jogar primeiro para um objeto e depois retirar desse objeto. Tal. Então, eu vou fazer de uma forma diferente do que está nessa linha aqui, tal, né? Para usar essa função, que está no pacote EPR. Ok? Então, eu vou gerar essa setinha, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para aqui, para o R, que o que eu vou usar está dentro do pacote EPR. Então, eu vou começar a digitar aqui EPR. Repare só, aparece EPR com esses 4 pontinhos aqui. Está vendo aqui? Eu vou dar uma clicada aqui. Olha só, ele já aparece aqui diretamente com várias funções que estão dentro desse pacote. Nós vamos usar algumas durante aqui a disciplina, mas agora eu quero usar essa app 2x2. Então, dou uma clicada nela, tá certo? Ele já vai facilitando, já vai abrindo parênteses, fechando parênteses, etc. E tal, né? Aqui, como eu já gerei aqui essa tabela, né? Que essa tabela foi que vocês fizeram lá, inclusive lá no exercício de vocês, certo? Então, eu vou digitar, certo? Em vez de copiar e colar, eu vou digitar. Vou dar uma clicada aqui. Ok. Eu poderia parar aí e rodar. Ele vai me interpretar que o estudo é um estudo de corte, em vez de corte transversal, ele vai interpretar que o estudo é um estudo de coorte fechado, aquele estudo que você tem risco relativo e tal, certo? Você vai interpretar, o que for risco relativo, você interpreta com razão de prevalência, não vai ter um erro, né? O erro você vai chamar essa medida de risco relativo, porque o estudo é de prevalência, né? Lembre que essa tabela, do ponto de vista matemático, ela é igual se fosse uma tabela do estudo de coorte fechado, né? Em que você analisa todo mundo como se tivesse o mesmo tempo de acompanhamento, por exemplo. Todo mundo tem 1 ano de acompanhamento, né? É diferente de uma coorte aberta que você mede o tempo que o indivíduo vai até ele contribui para a coorte, um tempo até o evento, indivíduos entram em tempos diferentes dentro da coorte, é que a gente chama de uma coorte fechada, né? Então, uma você mede a fechada incidência cumulativa e compara 2 incidências cumulativas. Incidência cumulativa é sinônimo de risco. Eu vou falar isso 1000 vezes aqui, certo? Mas vão gravando, certo? Né? 1000 vezes é exagero. Vou falar outras vezes. Então, você pode fazer o seguinte, você pode especificar que tipo de desenho é esse. Já botei ali em cima, né? Aí tem que abrir e fechar parênteses, certo? Né? Eu vou copiar e colar, né? Aqui, eu vou fazer mesmo. Eu tenho aí o seguinte, se você esquecer quais são, como é designa cada tipo, você vai dar uma pescada no help. Para que existe help, né? Para lhe ajudar, né? É para lhe ajudar, né? Não sei onde está, mas em algum lugar. Aquele já está, cohort count. Cohort count é quando for estudo de cohort fechado, em que você olha... aquele tá, todos eles estão aqui. Cohort time, quando for estudo de cohort aberto. Caso controle, quando for estudo de caso controle. Cross-sectional, quando for um estudo de corte transversal, né? E cohort count, né? Como eu disse, ele vai ser semelhante matematicamente a um estudo de prevalência, mas é um estudo de incidência, só que é uma incidência cumulativa, né? E aqui, nesse cohort time, não é incidência cumulativa, é taxa de incidência. Se a gente falar em inglês, por exemplo, né, que vocês vão ler e tal, no cohort count, a medida chama risk, certo? Claro que você vai ver que risk é usado quando, na verdade, não é risco. Quando, na verdade, é um rate. São 2 coisas em inglês, risk e rate, certo? Risk é sinônimo de incidência cumulativa. Incidência cumulativa, a medida de frequência, ela é o número de indivíduos doentes sobre o total de pessoas, tá certo? E para a taxa de incidência, ela é calculada como o número de indivíduos com a doença dividido
a somatória do tempo na coorte, né? Então, você tem que ver cada indivíduo, quanto tempo ele colaborou realmente para a coorte. São coisas que vocês viram em metodologia de pesquisa, certo? Não vou testar você agora, mas eu testo na prova e vejo que muita gente erra. Fiquem, então, atentos, porque eu digo que são coisas, eu poderia passar por cima dessas coisas, porque medidas de frequência, elas fazem lá parte do curso de metodologia de pesquisa, da mesma forma que as medidas de associação fazem parte lá do curso de metodologia de pesquisa. Mas os testes que eu faço aqui, eu vejo que não está assim, porque a prova que eu faço, a gente faz no final, a professora Liliane aí vê aí, e realmente, mesmo eu tendo passado, repetido as 1000 vezes, como eu falo aqui, mas as pessoas realmente erram essas coisas, medida de frequência, medida de associação, né? As pessoas erram. Então, a gente tem que começar pelo básico, né? Quando a gente vai falar das coisas mais complexas, reação de Poisson, Cox, etc., e vocês não souberem a coisa básica, a gente tem que ter realmente cuidado, certo? Então, vocês estão vendo aqui, a gente está analisando os dados, mostrando como é o R, mas eu estou falando das coisas básicas de epidemiologia. Então, vamos trabalhando em cima disso. Eu sempre acho interessante vocês terem um livro, certo? Mesmo com as aulas, mesmo com os vídeos, para vocês verem. Se ver as aulas, os vídeos, já é uma coisa muito boa. Né? Não ver uma vez só. Ver depois em casa, com calma, etc. Mas ter um livro de epidemiologia, eu acho uma coisa importante, certo? Então, o estudo é corte transversal. Então, vocês já viram aqui, né? Está na dúvida aqui. A coisa mais que reduz erros é copiar e colar aqui do help, né? Está no help, cola aqui e passa para cá. Ok? Ok. Muito bem. Então, se eu rodar aqui, não vai acontecer nada. Como é que você limpa? Ctrl L, né? Limpa o console. Se eu clicar aqui, nada vai aparecer de resultado, né? Mas vai jogar para o console, né? Você sabe que as coisas que você quer, elas estão aqui dentro, né? Desse objeto, certo? Se eu rodar o objeto, vou simplesmente cobrindo e rodando, né? Vão aparecer com certeza aqui os resultados. Quer dizer, se não tem nenhum erro aqui, se tiver erro, o R vai lhe indicar que tem um erro aí, você com calma, procura ver, etc e tal, e a gente conta onde é que está o erro, certo? Mas rodou aqui, e aí você já tem aqui o resultado, né? Aí tem, normalmente, às vezes dá muito resultado, não é o que você quer apenas uma coisa, certo? A única coisa que eu desprezaria aqui nesses resultados seria a odd ratio, certo? Porque a medida mais interessante aqui são as medidas que realmente comparam as duas prevalências, né? Ou do ponto de vista relativo, né? Seria a razão de prevalência, ou do ponto de vista absoluto, em termos das medidas de subtração, né? Dessas duas, né? Enquanto quando você subtrai uma da outra, ou seja, a diferença, né? Então, a gente vai, obviamente, falar mais disso, até se aplica melhor essas interpretações quando a gente falar de risco e de incidência do que de prevalência, né? Mas é interessante também saber, quer dizer, né? Não só olhar a medida relativa, mas as diferenças também é importante a gente olhar, e as medidas de fração, né? E a interpretação que a gente dá para isso aqui, certo? Aguarde aí que eu falo mais disso aí, depois a gente volta aqui no de prevalência, mas eu falo quando a gente estiver falando de risco também, quando a gente estiver dando exemplo de risco, né? Mas vocês podem aqui, quer dizer, eu disse para vocês, não me interessaria tanto pela odd ratio, mas vocês podem fazer seus cálculos, né? E ver o que significa odds, né? Que são chances, né? A tradução que a gente faz, está aqui duas delas, e elas foram divididas e deu essa odd ratio de 1,57, e você vê que ela está distante do que seja a razão de prevalência,
e ela pode ficar cada vez mais distante à medida que cada vez mais as prevalências são mais altas ou, né, estão bem mais diferentes entre os dois grupos, etc. E tal, né? Então, aqui eu estou dizendo que, a princípio, a medida, eu não estou fazendo, a gente tem que ter essa, quando a gente chegar em regressão logística, por exemplo, que a medida de associação é o eixo, né? Mas você quer mostrar uma razão de prevalência e ajustar, a gente tem a alternativa de usar Poisson, etc. E tal. Mas isso é lá para frente no curso que a gente vai conversar sobre isso. Aqui o que a gente vai fazer é comparar isso que nós tivemos aqui com o que está lá naquela tabela que vocês levaram e fizeram o exercício em casa, né? Então, rodei aqui, né? Vamos ver aqui o que é que vem depois, né? Isso aqui, certo? Eu já mostrei aqui as duas formas, aí vocês já viram, né? Quer dizer, seria essa aqui, colocando app, R, ele dá logo isso aqui, esses 4 pontinhos, e aí você escolhe que função você quer. A outra forma é você ativar a biblioteca e colocar, portanto, já pode usar essa função. Se você quiser usar o help, abrir esse library é necessário. Se você quiser o help, nunca, não abriu a library, e você quiser o help dessa função aqui, você não vai conseguir, certo? Não vai aparecer aquilo que, quando a gente bota interrogação, certo e tal, vai aparecer, à medida que você bota EPI, ponto, ele já mostra isso aqui. Aí você tem que abrir mesmo a library, certo? Eu gosto dessa aqui, porque é tantos pacotes que a gente está usando que às vezes você não sabe essa função de que pacote ele é, tá certo? Quando você tem o seu programinha aqui descrito tudo assim, aí você já sabe que esse pacote vem, ou perdão, que essa função vem desse pacote, certo? Aqui está claro. Por exemplo, se eu não tivesse essa familiaridade com app2 by 2, eu ficava me perguntando de que pacote é que ele vem, né? Que eu posso ter ativado a library lá no início ativado lá no início do script, junto com a ativação de várias outras libraries, mas eu ativei 10 libraries, certo? Ativei 10 pacotes. E cada função eu posso ficar me perguntando de onde é que vem, certo? Então, aqui não tem erro, se você usa essa forma aqui. É bom saber as duas, né? Cada hora uma é melhor do que a outra para alguma coisa, né? Então, você rodou, né? Você rodou ali, como a gente fez lá no R, e aí você está vendo aqui, olha, você quando compara mulheres e homens, a razão de prevalência é 1,28, é um ponto, se você estiver escrevendo em inglês, é um ponto mesmo, né? O R dá casa decimal em ponto, né? Se você estiver escrevendo sua tese em português, etc. e tal, você tem que botar isso em vírgula. Para o artigo que você vai publicar, normalmente, está publicando em inglês e tal, então é como está aqui no R mesmo, né? Então, aqui deu 1,28, né? 1,28 aqui, 1,26, 1,31 é essa razão de prevalência e intervalo de confiança 95%, tal, isso aqui, né? Às vezes a gente quer só mostrar para que tanto resultado, né? Quer organizar seus resultados, certo? Então, extrair só o que você quer, o que você precisa também. Deixa eu ver se tem aqui se está aqui nessa, quê? Aqui, certo? Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui, certo? Deixa aqui está mostrado, mas eu vou voltar ao R também, lá no RStudio e tal. Veja só aqui, olha, eu retirei aqui, extraí, né? Eu extraí, eu gerei aqui, olha, um objeto chamado razão, ponto, prévio, etc. E tal, certo? Eu vou extrair e vou passar para esse pacote, perdão, eu vou passar para esse objeto aqui o conteúdo que está nesse objeto aqui, que foi o objeto que recebeu os resultados, certo? Esse objeto res.prev.drc.gênero, certo? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Está vendo aqui? RSS.
prévio de prevalência e tal, é sempre bom você fazer um nome, criou um nome de variável, cria um nome de variável que você vai lembrar o que é que você fez, certo? Ponto DRC, ponto gênero. Cada um tem a sua forma. Eu geralmente é o seguinte, eu criei essa tabela aqui, prev, ponto, certo? Normalmente eu boto aqui RES antes para saber que ela está pegando o resultado do que vem aqui. Então, esse objeto aqui tem muita coisa dentro desse objeto, muito mais do que está sendo mostrado aqui, certo? Muito mais do que está sendo mostrado aqui. Então, eu posso extrair o que eu quero, certo? Posso extrair o que eu quero. Então, é por isso que eu quero voltar aqui no R e mostrar para vocês o seguinte, certo? Eu joguei aqui para dentro desse objeto aqui, certo? Vou dar aqui uma função chamada summary. Summary. Só para a gente ver quanta coisa tem dentro desse objeto aqui, certo? Quanta coisa tem dentro dele. Okay. Vou rodar ele aqui. Eu subi isso aqui, certo? Tá bom. Então, veja só. Deixa eu limpar isso aqui. Muita coisa aí. Cadê? Summary aqui, certo? Muita coisa, certo? Aí dentro. E eu vou querer extrair aí só o que tem aqui. PR.extrata, né, que é apenas um extrato só aqui, tudo bem, né? Às vezes, quando a gente for fazer a outra análise, usando mental range, etc e tal, a gente pode separar por extratos, por exemplo, né? Então, aqui, tem esse tal de MASOC e tal, né? Que está sendo usado aqui para extração, né? Você vai dizer da onde é que quer extrair, né? Vai extrair daquele pacote, perdão, vai extrair daquele objeto e você quer só a razão de prevalência, certo? Então, vamos lá, tá bom? Vamos lá. Como é que isso foi feito? Então, você pegou aqui, pegou aqui, criou isso aqui, certo? Essa aqui está aqui, razão prévia, um objeto, pode botar outro nome que você ache mais interessante para você, né? Vamos repetir tudo aqui? Vamos criar aqui. Né? Já existe, né, essa razão prévia, então já existe. A nossa seta, onde foi guardado, foi nesse objeto aqui, guardou o resultado, eu vou extrair dele, né? Ele se chama RES, ponto. Já está aqui, é só clicar aqui, né? O que você quer. Agora, você quer, né? Você está vendo que tem um sinal de cifrão ali, né? De dólar, de real, né? Vamos pegar tudo aqui e jogar para lá, certo? Deixa eu ver aqui, se eu for fazendo aqui, vou ver o que é que... Se eu for fazendo ponto a ponto aqui, não, né? É o MASOC, né? MASOC, ponto de tail. Deixa eu ver se ele aparece fácil. Ele aqui, certo? Vou botar outro cifrão aqui. Mas quanta coisa vai aparecer? Felizmente, o primeiro que aparece é o que eu quero, certo? Aqui eu vou clicar aqui, certo? É o que eu quero. Aqui o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui, certo? Vai ter a razão de prevalência só. Deixa eu limpar aqui embaixo. Só a razão de prevalência, mas ainda não vai aparecer porque eu não pedi ela aqui. Ela está aqui dentro. Eu vou dar um run, certo? Razão de prevalência. Mas eu quero em duas casas decimais. Você está vendo aqui, quer dizer, 1,28, 95% de certeza, algum valor de 1,26 até 1,31. Se você quiser mostrar com duas casas decimais, você usa a função round, R-O-N-D. Então, vamos lá, R-O-N-D, certo? Desculpa aí. Abriu aqui e fechou, né?
ele está dentro desse pacote razão breve. Você quer com quantas casas decimais? Com 2, com 3, etc. E tal. Então, você diz aqui, né? 2 casas decimais me parecem interessantes. Então, fica mais interessante a sua organização dos seus dados da forma como você quer colocar no seu artigo, né? Muito bem. Até aí, tudo bem, pessoal? Uhum. E aí? Até aí, tudo bem? Tudo dá para entender? Olhando novamente o que eu fiz, vendo Nossa, o vídeo. Dá, professor. treinando, professor. Beleza. Praticar, né? Praticar. Eu não vou dizer para você que tem coisas vindo que são mais complicadas, porque não é isso. À medida que você for aprendendo o básico, não é? As outras coisas vão, não é, fluindo mais. E toda hora a gente tem que olhar o Help, tem que olhar o Google, não é? Para ver alguma coisa que a gente já, como é que fez isso, pelo menos se você nunca fez. Agora, eu sempre aconselho alguma coisa que você fez uma vez, você guardar, entendeu? Ou guarda no PowerPoint, alguma coisa assim, que na hora que tem dúvida, fiz isso, já tem um ano que eu fiz isso, e tal, pelo amor de Deus, as coisas a gente esquece, e tal, você guarda, né? Se precisar repetir aquilo ali, você tem um lugar fácil onde é que você realmente pode buscar, tá certo? Ah, documente as coisas, porque você faz um artigo, faz análises, manda para a revista, ah, os revisores pedem para você fazer uma reanálise, alguma coisa. Se tiver tudo documentado, fica tudo mais fácil de você realmente fazer as coisas, né? De, olha, tá lá, a linha de comando, tudo, tal, né? É bom, aí é ótimo você ter o R, e depois que eu mostrar para vocês o R Markdown, que você vê que tudo fica tudo organizadinho no R Markdown, aí você vai dizer, puxa vida, me salvou minha vida, né? Às vezes eu faço lá, esqueço do artigo, o artigo fica 1 ano e meio sem tocar no artigo, fazer uma análise, você, poxa, você já trabalhou com 10 artigos depois daquele, né? Já orientou não sei quantas teses depois daqueles, né? Tal. Aí você vai voltar a querer fazer, trabalhar com aquele artigo, fazer uma análise diferente, e tal, tudo documentadinho, né? Dá um nome para salva com nome fácil de achar, né? Cria, eu não sei se vocês já fizeram, mas uma coisa muito legal é você realmente fazer projetos, criar projetos onde tudo está ali dentro daquele projeto, tudo está dentro de uma pasta, né? Né? Tudo que você vê está dentro da pasta. Fácil você fazer, fácil você tem que chegar lá no RStudio e fazer um novo projeto, né? Dar um nome, né? Tudo que você salva, bota ali naquele projeto, certo? E tal, aí fica fácil. Esse aqui que eu estou trabalhando tem um nome de projeto, certo? Um nome de projeto já chamado R 2022. Eu sei que aqui eu estou fazendo ele para essa disciplina, tal, tudo mais, entendeu? Então, coloco lá banco de dados, scripts, aí fica realmente, facilita mais a minha vida, tá certo? Então, bote na cabeça projetos. Vocês vão abrir projetos. Você pode ter 3, 4, 5 projetos, entendeu? Ou mais, quer dizer, né? Vai depender de que, quero fazer um para cada artigo, pronto, faça para cada artigo. Faça um para cada disciplina que você ensina, faça um para cada disciplina que você ensina. Então, vamos em frente, né? Vamos ver aqui o que é que vem aqui. A apresentação de novo, né? Voltar a apresentar. Compartilhar, certo? Ok. Vamos ver. O PowerPoint nos ajuda. Então, já viu aqui esse resultado. Aqui agora vocês entendem, porque aqui tem só a razão de prevalência, com o seu intervalo de comportamento de 5%, porque você
extraiu apenas isso aqui, certo? Se você quiser extrair só a diferença de prevalência, você extraía só a diferença de prevalência e tal, tá certo? E aí vai. Bom, vocês têm lá no Avel, eu pedi por e-mail para que vocês baixassem esse banco de dados, né? E colocar no seu computador. Não sei se vocês fizeram isso. Se não fizeram isso, deve fazer agora, né? Que está lá no AVA, né? Hemodiálise.sab. Se você tiver criado pacotes, você sabe que o pacote está em determinada pasta, né? Então, você salva ele para aquela pasta. Ou, pelo menos, se você não criar o pacote ainda, você salve para uma pasta, um diretório que você sabe onde botou, certo? Para na hora que for realmente fazer o upload desse arquivo, vocês saberem onde é que vocês vão buscar ele. Então, mãos à obra. Todos já... Quer dizer, mãos à obra se vocês não baixaram. Já baixaram esse arquivo? Eu já baixei, professor. Sim, professor. Então legal. Todo mundo já baixou. Então, vamos lá. Beleza, beleza. Então, é o seguinte. Aqui, a gente não vai trabalhar... Veja bem, pessoal. Basicamente, só usando o menu, clicando e abrindo um arquivo, coisa desse tipo. Importante, documentação. Documentar as coisas. Então, eu vou mostrar o seguinte. É importante eu deixar uma linha de comando que eu chame esse arquivo, se eu quiser chamar outras vezes, não só uma vez, mas que isso fique documentado lá no script, como é que esse arquivo é chamado, etc. E tal. Então, vamos lá. Então, vou mostrar aqui no R, tá bom? Deixa eu ver aqui se é melhor. Esse aqui ou esse de cá. Tanto faz. Deixa eu ver. Ok. Olha aqui. Vamos aqui. Todo mundo me seguindo aí, menos o Cristiano, que está no celular, né? Então, aqui você tem dois lugares onde você pode fazer importação. Normalmente, eu faço aqui nessa janela aqui do Environment. E aqui tem Import Dataset, certo? Import Dataset. Ok? Deixa eu aqui voltar aqui no PowerPoint, depois a gente vai lá. Então, eu acho que o PowerPoint, eu acho que eu tenho aqui essa sequência, depois do mostro. Por exemplo, eu estava lá no R lá e mostrado aqui. Não foi que você abriria aqui tem Environment, aí você vai em Import Dataset, certo? Clica aqui. Quando você clicar aqui, né? Eu botei aqui maior aumento aqui, para vocês verem, Import Dataset, certo? Então, você vai ver o seguinte. Você pode importar arquivos de vários formatos, certo? Arquivos textos do Excel, que vem no formato do SPSS, que vem no formato do SAIS, que vem no formato do Stata, ok? É o mesmo que está aqui, certo? Se fosse outros formatos, provavelmente você vai buscar lá no Google, saber se alguém fez um formato que não é compatível com nenhum deles. De modo geral, até vocês aqui fazem muita coisa no SPSS, ou faz muita coisa no Excel, alguns tem alguma coisa que fez no Stata, né? Tudo isso você pode dar um upload, né? Ou se está no arquivo texto, né? Ou você pode transformar, se não for nenhum desses aqui, você pode transformar o arquivo em algo que seja lido pelo R, né? Com mais facilidade pelo R, né? Pode transformar um arquivo... esse formato não existe, não suspende. Pode transformar num arquivo texto, pode transformar num arquivo SPSS, e aí vai, né? Muito bem. Aí vem os meus detalhes, certo? Vou mostrar como é que você suspende ele, né? Deixa eu ir lá, depois vou voltar para essa... E depois eu volto aqui. Mas, né? Porque essa... Aqui só tem uma função aqui, né, que eu fiz essa... Que eu fiz aqui essa anotação, né?
que você, quando fizesse tudo para importar o arquivo, você não clicasse em import. Não clique em import. Porque eu quero documentar. Então, quando você chegar na hora H, que você chegar aqui querendo apertar import, você vai cobrir todo. Essa é a maneira que eu recomendo, tá certo? Você vai cobrir todo o comando e clicar em copy, copiar. Aqui, ó, visando um script com boa documentação, copie os comandos, clique em cancelar e colhe o que copiou para o script do R. Tá certo? Ok. Se você se sentir confortável, etc e tal, e quiser criar import, eu não estou interessado em seguir toda essa rotina de depois copiar e colar, etc e tal, importar, etc e tal. Eu faço duas coisas. Eu quero eu não preciso criar um comando chamado view. Eu vejo muita atrapalhação, porque toda vez que o indivíduo roda, ele pede para mostrar o arquivo lá do R, no RStudio, entendeu? Então, você vai ver aqui, eu deixo isso aqui em branco. Né? Open Data View, eu deixo em branco. Que eu pego só a parte do comando que eu quero. Vou fazer isso no R para vocês verem, tá bom? Vou voltar lá no RStudio. Vou voltar no RStudio. Então, eu vou lá e vocês vão fazer no computador de vocês, certo? Vai clicar em Import Dataset. Vai clicar From SPSS. Ok? Vai clicar em Browse. Olha, eu já vou tirar aqui, porque eu disse que eu não quero. Eu quero um comando sem esse view aqui, que me atrapalha, certo? Não preciso dele. Se vocês quiserem, você mantém. Eu tiro, certo? Então, ele vai ficar só com. Ele vai abrir automaticamente. Ele vai dar essa função aqui, Library Heaven. Lembre que você vai ter que rodar, porque você vai copiar e levar para lá. Então, se você for querer ler o arquivo do SPSS, você vai ter que rodar essa library, certo? E carregar o arquivo do SPSS para leitura. Então, vai aqui. Vamos lá. Ainda não chamei o arquivo, o nome dele é hemodiálise.sav, né? Dei um browse aqui, certo? Como o meu está fácil aqui, né? Ele já aparece aqui, porque ele está dentro do diretório da pasta que eu estou trabalhando, né? Essa pasta que eu estou trabalhando aqui. Eu criei esse objeto aqui, perdão, esse projeto chamado R2022, certo? Que está dentro dessa pasta, tem outra pasta que está aqui, chamada R222, onde a, ele cria aqui, quando você cria projeto, ele cria esse arquivo chamado aqui, terminação rproj, está vendo aqui? Rproj. É interessante se você clicar nesse rproj, ele vai abrir o RStudio dentro dessa pasta, entendeu? Muito prático trabalhar com pasta. Então, eu quero dar um upload do hemodiálise.sav. Então, eu cubro ele, digo open, ok? Vocês estão seguindo? Vocês encontraram o hemodiálise.sav no seu computador? Sim ou não? Acharam ou não? Tava Está só no meu computador. você. Sim. Você não está com o computador, mas as outras pessoas estão. Vocês acharam? Estava acompanhando no vídeo, professor, mas vou procurar aqui agora. Então, aqui eu vou criar Open. Como eu já disse lá, antecedendo o que estou fazendo, mostrei lá, eu disse, não aperte Import. Certo? Copie.
Aqui eu apertei o mouse aqui para copiar, mas você pode dar Ctrl C, né? Ctrl C para copiar, e aí você cancela. Vai lá do. Você está vendo que já está aqui o meu, né? Mas o que é que eu faria? E aqui eu daria o paste, certo? Daria o paste, tá bom? Daria o paste. Aí daria o paste. Ele normalmente faz o seguinte: como esse arquivo chama hemodiálise.save, ele criou logo esse objeto chamado hemodiálise. Mas esse nome aqui é um nome que você pode mudar se você quiser, certo? Como esse nome está pequenininho, não atrapalha em nada, né? Às vezes é um nome grande aqui e tal, no hemodiálise.save, às vezes eu mudo, né? Ou você pode depois mudar também. Quer dizer, se você quiser chamar esse arquivo hemodiálise de outro nome, você pode mudar também. Se você colocar aqui, botar um outro nome aqui, que é HEM, né? HEM, né? Bota aqui, Alt, deixa eu ver que tal, hemodiálise, certo? E rodar, você pode trabalhar com o HEM, né? Que ele contém a mesma coisa que o hemodiálise tem. Mesma coisa. Mesma coisa. Ok, mas vou tirar aqui. Não é o que eu estou querendo. Tá bom, então eu vou rodar aqui. Lembra que você tem que rodar Library Heaven, tem que ser rodado também, né? Tem que abrir ela, porque essa função read-save pertence a esse pacote chamado Heaven, né? Ok? Ele já estava, na verdade, aberto e tal, né? Eu já estava carregado aqui. Eu rodei para vocês só para. Bom, deixa eu limpar esse console. Está vendo essa função DIM? O que é que ela faz, certo? Vou rodar. Ela mostrou aqui. Existe nessa hemodiálise, né, nesse data frame, né, que é um banco de dados, 1.215 registros, né, e 8 variáveis, certo? 8 variáveis. Né? É um banco de dados pequeno, de um projeto nosso, mas um projeto que tem um número grande de registros e de variáveis, né? Mas eu só coloquei aqui só para trabalhar com vocês 8 variáveis, certo? Você pode usar essa função names para ver os nomes das variáveis, certo? Então, tem aqui os nomes das variáveis. Tem uma variável que tem insuficiência cardíaca, uma que tem se o paciente está deprimido ou não, tem as idades dos pacientes, essa variável que vai o tempo na coorte, eu chamei de time óbito, né? Mas é o tempo que os indivíduos fica na coorte, né? Se você fazer uma taxa de incidência, você pode usar essa variável, né? Ou se for usar outras coisas que a gente vai lá pela frente, análise de sobrevida, COX, etc e tal, que leva em consideração o tempo, né? Tem essa variável sexo, se é masculino ou feminino. Tá em ciência cardíaca aqui, não sei por que eu botei com duas coisas, que eu acho que aqui seria ciência card, seria ciência cardíaca. Provavelmente eu recodifiquei, não sei, só vendo depois. Diabetes e se o indivíduo foi a óbito ou não, né? Eu posso olhar, quando eu penso RED, é um banco de dados pequeno, etc. Tal. É a mesma variável aqui, ciência cardíaca e ICC, né? ICC, eu boto às vezes ciência cardíaca congestiva e ciência cardíaca tal. Estou vendo aqui que zero, tá zero, zero. É a mesma coisa, porque eu repeti, não sei, talvez por uma questão didática, para falar alguma coisa para os alunos. Tá bom. Depressão, tal, né? Ela está como zero, repare, ela não está como 1 e 2, né? Ela está como 0 e 1. A gente vai ter que ter cuidado, porque se a gente quiser fazer a tabela, vocês estão lembrados que eu coloco, digo para você, o EPR, ele trabalha com o evento na coluna 1, né? E o indivíduo que não teve o evento na coluna 2, né? E se você tem 0 e 1, o 1 vai para a coluna 2, onde deveria ter não evento, né? E a exposição fica na parte de cima, né? A variável que você vai comparar com a referência
aí ele vai ficar 0 e 1. Você, às vezes, quer 1 e 0. Quer dizer, você quer o exposto primeiro, né? Mas a gente tem mais de uma forma de fazer isso. Eu vou fazer uma forma única hoje para vocês, certo? Se você quiser mostrar, por exemplo, às vezes tem muitas variáveis, por exemplo, se você quiser mostrar algumas, você pode usar o colchete, por exemplo, né? Aqui você só vai, se você fizer aqui, você só vai mostrar os primeiros, né? Mais de 1 a 5, né? Podia começar de 2 a 5. Seria a primeira coisa, o primeiro que você coloca é a linha, depois são as colunas, né? Então você vai fazer os registros de 1 a 5 e as variáveis que estão na coluna 3 à coluna 5, né? Então, se você fizesse isso, o que é que você ia ver, né? Eu vou limpar aqui, tá certo? Vou limpar. Ah, então, aqui, né? Cinco registros, 1, 2, 3, 4, 5. E você mostrou idade e tal, que está na coluna 3. Tempo óbito está na coluna 4, aqui na coluna 5, certo? Ok? Aí vamos lá. Aqui você está usando a função table, tá vendo? Outra função. Se você quiser olhar como é que está a frequência só da variável depressão, certo? Que você viu que está 0 e 1. 0 e 1. Como é que vai aparecer aqui? Você está vendo que tem 0 tem 1.120 indivíduos, com 1, 95. O 1 está como indivíduos que foram classificados como depressão. E ciência cardíaca também está 0 e 1, né? 153 foi classificado como ciência cardíaca e o restante, 0, como não tem ciência cardíaca. Ah, ok. Aqui você está criando agora uma tabela com essas duas variáveis, ciência cardíaca, porque você quer cruzar a ciência cardíaca com depressão, tá certo? Você quer fazer uma análise, olhar se existe diferença de depressão na dependência do paciente teve diagnóstico de ciência cardíaca ou não, né? E até eu quis documentar um pouquinho mais e coloquei aqui que usei aqui esse argumento DNN e coloquei aqui que aí vai aparecer escrito insuficiência cardíaca, insuficiência cardíaca e depressão, que é das colunas, né? Insuficiência cardíaca vai estar nas linhas, né? Quem tem insuficiência cardíaca, quem não tem insuficiência cardíaca, só que 0 e 1 vai ser quem não tem e quem tem. Quer dizer, né? Mas eu quero depois inverter. Então, vamos ver primeiro como é que fica essa tabela, certo? Deixa eu limpar aqui. Aqui, vou rodar como é que está essa tabela. Olha como ela está. Não é como a gente quer, porque depressão, que é o evento, está na segunda coluna, né? Porque se tivesse 1 e 2, o 1 estaria aqui onde está, aparecia primeiro, né? E o 2 apareceria depois, estaria legal, né? Mas para a tabela eu tenho que, né? Eu não só vou mudar a linha, mas vou mudar a coluna, também as colunas também, que eu quero que o 1 esteja na primeira linha. Se você for fazer regressão logística, tá tudo ok aí, porque regressão logística vai ver sempre o 1, como aí no caso, como a variável ou disposição ou de evento. Mas para a tabela eu vou ter que mudar, quer dizer, eu tenho que obedecer o que é que o comando me diz, né? Então eu fiz uma inversão aqui, tá certo? Eu criei um objeto, tem um nome aqui, só para me ajudar a lembrar, tab.icc invertido, certo? E que eu coloquei aqui o colchete, né? E coloquei aqui o C de concatenar e tal, e disse o seguinte, ele vai inverter, vai pegar o que está na linha 2, passar para a linha 1, né? E, obviamente, inverter, certo? Da mesma forma, a coluna vai. Tá? Então, fazer a inversão. Então, vamos ver o que acontece depois com essa tabela nova, em que eu inverti as colunas e inverti também as linhas também, certo? Então, vou ter que rodar aqui, né? Vou ter que rodar. Vamos comparar as duas, certo? Então, aqui está a primeira, que não foi invertida, e aqui está a segunda, certo, né? O 1 está primeiro, certo, tal, que os eventos... Tá no fim, não só os eventos,
estão invertidos, mas insuficiência cardíaca está invertido também. Então, esse 23 que estava aqui, onde é que ele está, tá vendo? Aí, o que acontece? Onde é que eu estou? Aqui, né? Aqui, né? Agora, o EPR, né? Vou usar ele, né? O EPR e a função EP2 mais 2, né? Eu já criei essa tabela, né? Eu vou usar essa tabela aqui, olha, repare só, né? A tabela já está feita e eu vou usar um método de corte transversal. Então, eu vou ver a prevalência de depressão em pacientes com insuficiência cardíaca e comparar, tá bom? Rodar aqui, limpar aqui, né? Então, criei esse objeto aqui, né? Criei esse objeto, vou ver o que é que está nele, né? Vamos ver opções de coisa aí e tal. Aqui está me dizendo o quê? Né? Que a prevalência de depressão nos indivíduos com insuficiência cardíaca foi em torno de 15%, nos indivíduos sem insuficiência cardíaca foi de 6,7% ou 6,8%. A razão de prevalência está aqui, né? Em torno de 2,2 vezes maior. A prevalência de depressão nos indivíduos com insuficiência cardíaca em relação aos indivíduos sem insuficiência cardíaca, com 95% de certeza, é algum valor que vai de 1,43 a 3,44, tal, né? É o que me interessa aqui, né? Eu não vou usar, mas seria interessante também as diferenças, né? Porque aqui eu estaria fazendo a subtração, olhando, subtraindo a prevalência no grupo sem insuficiência cardíaca com o grupo com insuficiência cardíaca, vai dar 8,25, né? Essa diferença. Muito bem. Vamos ver aqui o que é que tem. Você poderia querer tirar só algumas coisas. Vocês já viram isso feito anteriormente, né? Eu tenho esse, eu criei esse objeto aqui que recebeu os resultados, né? Dessa tabela invertida. Ele está aqui, né? Aquele comando, né? Massoc detail. Né? Você está vendo que eu tenho que juntar as coisas aqui com sinal de cifrão, né? Cifrão. E, no fim, eu quero só a prevalência, a razão de prevalência, e pegando ela aqui do Word, né? Tá bom. Então, vou rodar aqui, e rodar ela aqui, né? Tá aqui o resultado, né? Mas você quer mostrar isso de uma forma mais parecida com o que você vai botar no artigo, que são duas casas decimais, só por uma questão de documentação, você usa o round, né? Pede duas casas decimais e está ali, né? 2,2 vezes maior, um intervalo de confiança 95% e tal, né? Então, muito bem, né? Vamos ver se a gente teria mais coisas aqui, né? Eu coloquei aqui, né, o script, né, total, né, que a gente trabalhou, certo? E as coisas que a gente fez lá, né, estão aqui no PowerPoint também, tal. Foi isso aí que eu reservei para vocês hoje aí, né? Foi. Muito bem. E aí, pessoal? Tranquilo. Agora é praticar, né, professor? Aprenderam alguma coisa nova? Tudo que eu mostrei, vocês já sabiam? Não. Tudo é novo, professor. É. Muita novidade. É muita coisa, né, prof? Muita coisa. Muita coisa, né, Cristiano? A gente fica... Eu
Interessante que quando a gente vai aprendendo mais coisas, em vez da gente ficar meio doido, maluco, a gente fica mais alegre, né? Tem Aprendendo que mais ser coisas novas, processual, né? né? Com certeza tem que ficar alegre, né? É, Com que ser- certeza tem que se alegrar. é verdade, né? É praticar. E aí, pessoal? O que foi, Praticar. o que vocês viram de novo aí? Tudo novo, tá certo. Mas me diga o que foi visto. Eu acho que a possibilidade de deixar isso tudo meio que estruturado e depois só ir podendo ajustar em cima facilita muito. Hoje a gente só mostrou a análise não ajustada, né? Mostrou uma análise, uma tabela, por exemplo. Você não mostrou a. Não, eu digo, parece ser mais fácil de você fazer concertos, por exemplo, entendeu? Sim, você mostrou como é que você transforma uma tabela que você tem, né, em resultado, né? E você pode gerar essa tabela só você tendo, por exemplo, pegando os números que já estão na tabela e você usando esses números, né? Como você pegou lá a tabela que estava no livro, né? E você gerou resultado dessa tabela, né? Mas você pode fazer a leitura do seu banco de dados, né? E o seu banco de dados não era do R, seu banco de dados era do SPSS, né? Então você pode fazer uma análise que talvez não seja uma análise feita no R com os resultados da forma que você realmente quer mostrar, né? Mas você tem a possibilidade, você está trabalhando com SPSS, mas você também tem o R também, então você tem essa flexibilidade de ter dois softwares que podem realmente fazer isso, né? Mas se seus dados não estivessem no SPSS, estivessem no Excel, por exemplo, você poderia também ler o Excel, por exemplo, né? Se estivesse no Stata, também poderia realmente ler no Stata, né? Muito simples, né? Mas o próprio EPR depois a gente pode fazer uma análise com ajuste também. Você pode ajustar para ver como é que fica se você levar em consideração, por exemplo, a faixa etária do indivíduo, né? Se você ajustar para a idade, quer dizer, será que os indivíduos que tiver acima de 60 anos, se você divide em dois grupos de idade, se você divide em três grupos de idade, você faz um mental Hanson, por exemplo, né? Ou, posteriormente, se você faz uma regressão logística, a limitação da regressão logística é que vai lhe dar odd ratio, né? E você quer razão de prevalência. A gente tem a alternativa do Poisson, mas a gente tem que ter alguns cuidados. Poisson, quando tem muitos zeros, ele dá um chamado de inflação, né? E pode, na verdade, ter uma estabilidade, por exemplo, nos intervalos por 95%, né? Mas a gente sempre aqui tem encontrado alternativas aí, né? Stata tem, no SAIS que Marcelo usa, tem alternativa de você ter estimativas robustas nos intervalos de confiança de 95%, e a gente tem se dado até agora, a gente tem resolvido os problemas. Não é verdade, Eliane? Ô, prof, tem a binomial negativa também, que é alternativa à Poisson, Exatamente. né? A gente não usou E, aqui, não. e, Mas essa e a seria uma... gente tem os critérios que avaliam se a regressão está boa, pode ser aplicada para uma ou para outra, né? pode ser aplicado de uma para outra. Eu acho que Agora, prof, esse... Sim. tem uma coisa que eu queria falar, que, por exemplo, no SPSS, né? Quando você usa o SPSS e você, na verdade, você tem, ao invés de variáveis dicotômicas, você tem variáveis que têm mais de duas alternativas, né? Não é só sim ou não. E aí a gente teria que ter esse cuidado de colocar referência, porque na hora de fazer uma análise assim, se a gente não colocar a referência, a gente tem um trabalho imenso para criar as dummy variables. Então, essa questão de colocar no banco de dados já
de acordo com a análise, com a referência, eu acho que é fundamental. Por isso que eu estou batendo o pé, porque já aconteceu várias vezes de ter que renomear, né, colocar dentro do banco de dados na ordem correta, né, para não prejudicar a análise. Acho que o R é muito legal para você realmente ter acompanhamento disso. Aí, Marcelo quer falar. Depois eu mostro aqui, eu acho que trabalhar com variável factor ajuda, entendeu? Porque você mostra quem deve vir primeiro, quem deve vir segundo. Acho que ajuda muito nisso aí, né? Acho que força, inclusive, documentação, que às vezes no SPSS as pessoas trabalham de uma forma muito indisciplinada no SPSS. Algumas coisas que a gente faz no R aqui, faz no SPSS, por exemplo, o Poison a gente faz. Eu gosto dessas coisas que faz com 2 softwares, porque você pode comparar os dois, entendeu? Acho bom. Diga, Marcelo. Vocês estavam tocando num assunto que eu ia justamente comentar, que assim, a vantagem de você usar R, também size e stata em relação a SPSS, eu acho que eu comentei isso, é que você acaba usando o SPSS, como está tudo na mão ali com o mouse, né? Você roda as análises, e aí você já tem, aparece lá, você copia e cola, coloca no seu artigo, por exemplo. Às vezes você pode se perder, né? De repente você encontrou um erro e vai ter que rodar de novo, aí você se pergunta, como é que eu fiz, né? Como é que eu achei aquele número? Então, o R, você fazer sintaxe é importante porque é como se você estivesse escrevendo o método do seu artigo ali naquela sintaxe. Importante, assim, você conhecer, né, o passo a passo, né? E importante também você descrever, colocar comentários, né? Deixar bem a sintaxe comentada, né? O que você fez nesse passo aqui. A Liliane falou aí de usou, sei lá, um grupo referência, você comenta tudo isso para que você consiga saber onde você errou, onde você acertou, e outras pessoas também, né? De repente, você, sei lá, ficou preso e vai passar para uma outra pessoa te ajudar na análise, né? Então, também isso é importante, né? Deixar reprodutível, né? Lógico que isso aí, com o passar do tempo, vocês vão ficando craques, mas já queria deixar esse ponto aí como sendo algo muito importante, assim, nesses softwares que usam esse sintaxe que você vai construindo, né? Você vai colocando lá os comandos e tal. É importante não só colocar as linhas de comando, mas também comentário também é importante você não se perder. O Marcelo colocou uma coisa importante. Às vezes você tem uma outra pessoa que vai dar continuidade à análise. Isso acontece, você pode ter um grande projeto que você tenha um trabalho de tese, por exemplo, com um orientando, e o outro ele vai fazer não é a mesma coisa, vai fazer outra questão, mas vai ter muitas coisas da análise que são iguais até um determinado ponto, né? O indivíduo pegar alguma coisa, ele vai ter que recomeçar tudo, né? E tem que documentar. Pode ser que, às vezes, ele pode fazer até errar alguma coisa, um negócio que já está bem trabalhado, etc. e tal, né? Em grandes empresas, às vezes, o indivíduo vai trabalhar em outro lugar. É Já literalmente chega outro recomeçar analista, mesmo. outro indivíduo para analisar. Se ele não encontrar as coisas todas, né? E outra coisa que é importante que uma análise seja replicada por outra pessoa. Idealmente, entendeu? Para você publicar, para não ter erro nenhum. Aí o indivíduo vai pegar, tem que entender, tem que ter uma leitura daquilo ali, realmente, do que foi feito ali. Entendeu? É sempre interessante a equipe, outra pessoa realmente né, ver aquilo ali para tal, né? Para checar as coisas. Eu lembro, assim, bioestatística, o pessoal perguntava, acha a média, sei lá, uma coisa assim, acha a média de um padrão aqui nesse banco de dados para essa variável. Aí você vai clicando lá até achar, né? Aí, de repente, pergunta, agora faça para outra variável, tal. E você, tipo, não sabe como é que você fez na primeira, né? Você fez na base do chute, eu acho que com R, você sabendo, né? A linha de comando, em cima, comentários, tal, aí você não se perde. SPSS, eu realmente tenho esse problema com esse software, né? Mas dá para usar sintaxe também, não? Você usou muito, né, professor?
Sintaxe, a qualquer... Mesmo antes de usar o R, Marcelo, sempre uso sintaxe. Mesmo usando o SPSS, eu trabalho com sintaxe. Então, eu tenho que documentar, né? Exato. Mas a tendência que eu vejo é, à medida que você facilita mais no software, a tendência das pessoas realmente é desprezarem as linhas de programa, entendeu? Bom, por mim, estou satisfeito por hoje, pessoal. Obrigada, professor, pela aula. Foi ótimo. Tudo bem. Então, vamos lá, né? Depois a gente mantém contato aí com as Obrigado, tarefas de vocês. Obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, professor. Professores. Bom final de dia para vocês. Obrigada.